Bom, se você acompanha o culto do 18H, o pastor Ramon Vilar, ele está com uma série de mensagens e o tema dessa série é semelhante a Jesus. E nós temos aprendido um pouquinho sobre o que é ser semelhante a Jesus, de que ser semelhante a Jesus é parte da nossa missão na terra e de alguns aspectos que nós podemos nos apropriar das atitudes e das características que Jesus tinha enquanto homem caminhando nessa terra, para que nós possamos também impactar o mundo da mesma maneira que ele impactou. E nós vamos dar continuidade a isso hoje, e o tema é empatia. E se você ainda não viu, no aplicativo da igreja nós temos lá o Iacolab. Vou aproveitar que o pastor Dani está aqui, e ele é o meu editor-chefe, né? A gente brinca que ele é o meu editor-chefe. E algumas semanas atrás eu tive o prazer de escrever nessa coluna Iacolab. Então, se você ainda não entrou no aplicativo, não viu isso lá, você pode ir no aplicativo da Ia Church, e lá nós teremos o Iacolab. E nós temos várias matérias, vários assuntos que vão com certeza edificar a sua vida. E eu tive a oportunidade de escrever um texto lá, e eu queria compartilhar. Se você não viu, se você já viu lá, você vai ouvir de novo agora. Mas se você ainda não teve a oportunidade de ler, você vai ouvir um pouquinho do que está escrito lá, e eu quero compartilhar com você. Está escrito da seguinte forma: domingo, todo mundo parece contigo, Jesus. Se eu disser eu amo Jesus, mas você não puder ver Jesus em mim, minhas palavras são vazias se eles não podem ver Jesus em mim. Sem mais desculpas, eu me entrego totalmente, porque eu posso ser o único Jesus que eles veem. Esses são trechos da música Last Jesus, de Kirk Franklin. E por estar dedicando tempo e pensando sobre o que significa parecer mais com Jesus, fui levado a ouvir e pensar um pouco sobre uma frase dessa música que me atravessa há anos. Porque eu posso ser o único Jesus que eles veem. Essa é a frase. Essa frase provoca você em algum sentido? Pensar que você é talvez a única imagem de Jesus que as pessoas poderão ver com olhos naturais não lhe causa nenhum tipo de preocupação? Parte da nossa vivência cristã prediz que devemos parecer com Jesus, que sua vida é um modelo a ser seguido, não apenas em seu discurso, mas em sua maneira de viver. E em nossa mente faz todo sentido buscar parecer com alguém que é inquestionavelmente superior a nós. Hoje nós somos, para o mundo ao nosso redor, a continuação de quem Ele é, a extensão de tudo aquilo que Ele fez, e por isso, para que o mundo possa ver esse modelo de Jesus, precisamos estar onde Ele estaria e fazer o que Ele faria. Vivemos em uma sociedade que está carente de pessoas que, por parecer com o Cristo do discurso, causam o impacto que Ele causou em todas as esferas da vida da comunidade em que vivia. Quando observamos as narrativas bíblicas, podemos ver o Cristo que tinha respostas aos questionamentos no âmbito espiritual da vida das pessoas, mas também vemos o Cristo que tinha respostas, muitas vezes práticas, sobre a vida cotidiana das pessoas e suas necessidades. Se o problema era um parente que sofria de possessão demoníaca, Jesus tinha solução. Se o problema era a multidão faminta que o seguia, Ele também tinha uma solução. Nessa busca por parecer com Jesus, é indispensável que busquemos as respostas às perguntas que a comunidade em nosso entorno está fazendo, e ao mesmo tempo, estar nos lugares onde esses questionamentos estão sendo feitos. Parecer com Cristo em nosso discurso e em nossa prática é uma necessidade nossa e de todos os que o amam, porque eu posso ser o único Jesus que eles veem. Se você ainda não entendeu a importância dessa busca de ser semelhante por Jesus, em algum momento nesses dias onde essa série está sendo pregada, eu quero que você pense na seguinte frase: eu posso ser o único Jesus que eles veem. A nossa vida, ela de alguma forma está influenciando a vida das pessoas. E nós que somos chamados de cristãos, ou seja, os pequenos Cristo, porque é engraçado, essa é a única palavra que parece no aumentativo cristão, mas significa que nós somos uma miniatura de quem Cristo foi.
Nós que dizemos que somos esses então, que somos semelhantes a Ele, precisamos agir de maneira que a nossa vida cause também impacto na vida das pessoas, como a vida dele causou. Quando nós paramos para entender, e você para estudar um pouquinho a vida de Jesus, e você começa a entender os lugares onde Jesus andou, você vai perceber e você vai entender que Jesus andou pouco mais de 200 quilômetros do entorno de onde ele nasceu. E ele causou impacto em todo o mundo, mesmo tendo andado apenas 200 quilômetros. Muitos de nós aqui já fomos muito mais longe que isso. Muito mais longe. Muitos de nós aqui já talvez cruzamos os oceanos. E nós precisamos pensar qual é o tipo de impacto que a nossa vida tem causado na vida das pessoas que estão no nosso entorno. Porque ser semelhante a Jesus significa nós, de alguma forma, replicarmos aquilo que ele fez no seu cotidiano, na sua vida, e além do que só o seu discurso. Amém? Você entende isso? Você concorda comigo? Então diga aí um glória a Deus, um amém. Fala: Senhor, essa palavra é para mim. Na minha antiga igreja, o meu pastor, o pastor Ismael, não sei se ele vai estar assistindo agora, um querido, é meu cunhado também, muito brincalhão. Ele fala que existem dois tipos de crente. Existe o crente inchada, ou empada, ó. O crente inchada, é que eu estou com fome. Eu falei do Espaço Gourmet, né? Existe o crente inchada e o crente pá. Ele fala que o crente pá é aquele que escuta a palavra e fica assim: olha só, se aquele irmão estivesse aqui, e joga. Ó, esse aqui é para esse que está aqui atrás de mim, e joga a palavra para o outro. Nossa, eu vou... E olha, é a mãe que olha para o filho que está lá do outro lado e fala: viu? Você está ouvindo o pastor falar, né? Existe esse crente. E existe o crente inchada, que é aquele que independente da palavra ser dura ou não, ele fala: Senhor, ele puxa, essa é para mim. Senhor, pode não estar fazendo sentido agora, mas eu entendo que essa é para mim. E aí ele puxa a palavra para ele de novo. Senhor, que palavra dura, Pai. Eu até queria falar que é para o irmão ali, mas eu prefiro dizer que é para mim. Senhor, continua trabalhando. Então você hoje pode decidir qual tipo de crente você é. Se você é o crente inchada ou se você é o crente pá. Hoje eu quero ser o crente inchada, amém? Então se você é crente inchada, recebe a sua parte aí. Então se nós estamos buscando ser parecidos com Jesus, nós precisamos entender que uma característica das inúmeras características que Jesus tinha era a empatia, e é ela que nós queremos destacar hoje. Só para você entender um pouquinho o que é empatia. Eu procurei várias respostas e existiam respostas bem complexas, e eu achei que não cabia para o nosso momento aqui, mas eu achei uma resposta simples, que vai talvez clarear a nossa mente a respeito do conceito do que é empatia. Basicamente, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que não é só sobre colocar no lugar do outro. Olha só o que continua aqui, ó. Quando nós estamos cheios das nossas próprias reações ou dores, é quase impossível ver ou sentir como é a experiência da outra pessoa. Isso porque as suas emoções desencadearão uma chuva dos seus próprios sentimentos não resolvidos. Ai. Ou seja, significa que nós termos empatia é um pouquinho abrir mão de como nós sentimos, das nossas dores a respeito daquela situação, ou como nós enxergamos das nossas razões para poder nos colocar no lugar da outra pessoa. E quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver isso. Algumas se nós fôssemos listar algumas qualidades da empatia, nós podemos dizer que é ser capaz de ver o mundo com os olhos do outro. Uma outra qualidade é não julgar. Uma terceira qualidade é entender os sentimentos do outro. E em quarta qualidade aqui, comunicar a sua compreensão sobre os sentimentos desta pessoa. Se você olha para a vida de Jesus, você vê que Jesus entendeu o que era empatia mais do que qualquer outra pessoa. E ele interagiu com as pessoas de todos os lugares. Ele interagia com as pessoas que eram os comerciantes e que tinham dinheiro, assim como ele interagia com as pessoas que eram pobres e que não tinham nada. Ele interagiu com aquelas pessoas que tinham um certo prestígio
na igreja da época, né? Entre os religiosos da época, e ele também interagiu com aqueles que não tinham prestígio nenhum diante da religião da época. E uma das coisas que mais fazia com que as pessoas continuassem andando atrás de Jesus é porque ele entendia elas. Ele olhava para a realidade da pessoa, não na perspectiva dele, mas na perspectiva dela. Você já parou para pensar nisso? Quando nós falamos de Jesus, mesmo estando aqui como homem, ele era Deus. E ele saiu de um lugar de glória para estar no lugar dos mais humildes. E aí então experimentar e vivenciar o que era essa experiência terrena como ser humano. Porque somente assim, talvez ele poderia ter compaixão, entender o ser humano e amá-lo acima de qualquer coisa. E aí sim se entregar por aquelas pessoas. Não só aquelas pessoas, por nós. Se você hoje é um crente salvo por Jesus, você precisa entender que ele teve empatia por você. Ele olhou para as suas dores, ele olhou para os seus traumas, ele olhou até para as suas falhas e se colocou no seu lugar. E a nossa ideia hoje é, entendendo que Jesus fez tudo isso por nós, replicarmos isso agora com as outras pessoas. Jesus mudou a vida das pessoas porque primeiramente ele entendeu a vida delas. Jesus enxergou as pessoas, sentiu as suas dores e ele se inseriu na realidade dessa comunidade, da comunidade onde ele vivia. Ele não estava como um ser supremo indiferente à realidade, não, ele estava inserido na realidade. E por isso então ele podia entender a realidade das pessoas. A empatia então é uma característica extremamente importante para que a gente possa cumprir o nosso chamado, cumprir o chamado de Deus para nós nessa terra. E então buscarmos, ou começarmos, ou continuarmos a trilhar esse caminho por ser semelhante a Jesus. Nós temos já ouvido inúmeras características nos últimos dias, e eu tenho certeza que a empatia é mais uma que vai nos levar para esse lugar onde o Senhor deseja que nós caminhemos, amém? A primeira coisa que nós podemos entender então a respeito dessa empatia é que a empatia atrai as pessoas. A empatia atrai as pessoas. Se você é um estudioso da Bíblia ou você lê a Bíblia, você vai perceber que Jesus não curou todas as pessoas que andaram com ele. Jesus não expulsou talvez todos os demônios que estiveram por perto. Ele não ofereceu benefícios a todas as pessoas, ou pelo menos benefícios terrenos para aquele momento, para todas as pessoas que andaram com ele. Ele não fez isso. E mesmo assim, se você olhar os evangelhos todos, você vai encontrar inúmeras narrativas falando de que e a multidão o seguia. E Jesus andava e a multidão o seguia. Eu tenho certeza que parte da multidão estava atrás dos benefícios. Uma outra parte da multidão, antes do benefício, estava de olho para que ele, será que ele vai me notar aqui? Será que ele vai me ver aqui? E independente de qual era a razão pelo qual a multidão seguia, a multidão o seguia. Porque antes de qualquer coisa, antes dele poder dar o benefício, ele notava as pessoas. Se Jesus não notasse as pessoas e ele fosse só um lugar onde as pessoas iam e se apoderavam ou extraíam recurso, a partir do momento que elas não recebessem o que elas queriam de Jesus, elas não tinham por que seguir. Já parou para pensar nisso? Imagina uma pessoa que está caminhando com Jesus e está seguindo Jesus, e ela caminha com Jesus. Eu preciso de um milagre e eu vou andar com Jesus, espero que ele tenha esse milagre para mim. E ela caminha com Jesus e se passou uma semana e ela continua caminhando com Jesus, e passa 2 semanas, Jesus começa a perguntar: e aí, tudo bem com você? Como é que você está? Estou vendo sua sandália, bonita sandália. Comprou aonde? Veio do Egito? Comprou na Pérsia? Não sei, estou tentando imaginar um diálogo de Jesus. E aquela pessoa, Jesus vai trazer o benefício para que eu estou tanto esperando. E Jesus só falou da sandália. E as pessoas continuaram caminhando.
E Jesus no outro dia fala: e aí, como é que está a sua família? Como é que está seu filho? E a sua esposa, ela está bem? Eu vi que ela está caminhando com as suas crianças por aí, está tudo tranquilo? Ah, maravilha então. E a pessoa: não, eu sei que vai vir o benefício. E continuou caminhando com Jesus. O fato de Jesus notar as pessoas fazia com que as pessoas parassem de olhar para o benefício que Jesus podia dar e continuar caminhando com Ele pela companhia dEle, pelas palavras dEle e pela presença de Jesus. Nós termos empatia pelas pessoas vai atrair as pessoas. Olha só o que diz em Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote de que não possa compadecer-se. Essa palavra compadecer-se no termo grego significa ter o mesmo sentimento, simpatizar ou até ter empatia das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Jesus notava tanto as pessoas, que mesmo aquele que tinha qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de falha, se sentia confortável em estar ao lado de Jesus. Isso precisa trazer um questionamento para nós. Será que as pessoas que nós ou que a sociedade julga como pessoas que menos aceitas, será que elas se sentem também confortáveis do nosso lado? Será que elas se sentem atraídas por estarem ao nosso lado? O texto de Hebreus é engraçado porque ele fala que ele passou pelas mesmas coisas que nós, mas sem pecado. E o texto ainda continua assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ou seja, mesmo ele sendo muito superior, o fato de ele estar ali com tanta empatia por nós, continua nos dando confiança de caminhar do lado dele. E eu quero dizer para você nesta noite: não importa a sua história, não importa o que aconteceu daqui para trás, não importa. Eu quero dizer para você que talvez a culpa está na sua cabeça agora aí, ou no seu coração, falando: não tem jeito para mim, não tem solução para mim, porque eu me considero, eu sou o pior de todos. Eu quero dizer para você que esse Jesus, que venceu todas as lutas, que é muito superior a nós, Ele entende você, e Ele não quer que você fique longe, Ele quer que você caminhe do lado dele, independente do que vão falar, independente de se falarem, mas você vai agora, sou eu. Por quê? Porque aquele Jesus que foi crucificado, mesmo sendo muito superior, me amou de tal maneira que Ele deseja que eu ande coladinho nele. A empatia atrai as pessoas, não afasta. Se nós olharmos para a nossa experiência como cristãos e nós observarmos que a nossa experiência como cristãos está afastando as pessoas, nós precisamos reavaliar o que nós chamamos de ser cristão. Porque as pessoas precisam desejar estar do nosso lado, porque nós somos cristãos, porque nós parecemos com Jesus. Desde o mais rico ao mais pobre, desde aquele que se julga mais santo, aquele que se considera mais pecador, elas precisam desejar andar conosco, porque nós somos semelhantes a Jesus, amém? Uma outra coisa que a empatia faz, é que ela provoca uma resposta aos problemas sociais. Olha só o que diz Tiago 2, do versículo 15 ao versículo 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Lucas 10, de 33 a 35, é a parábola do bom samaritano, que você já conhece, mas diz assim: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou
pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ter empatia provoca uma resposta aos problemas sociais. Nós precisamos entender algumas coisas. Esse ano é um ano de eleição, e muitos de nós temos alguns hábitos. E nós temos um hábito de terceirizar o que é nossa responsabilidade como cristãos e direcionarmos essa responsabilidade ao governo. Mas eu quero dizer para você que, se nós olharmos a Bíblia inteira, não existe nada que diga que os problemas sociais são resolvidos pelo governo. A Bíblia diz que quem cuida do órfão, quem cuida da viúva, quem cuida do pobre, quem cuida do doente, é a igreja. Eu e você algumas vezes estamos terceirizando uma responsabilidade que o Senhor já colocou para nós. E se nós tivermos empatia pelas pessoas, nós traremos uma resposta aos problemas sociais dessas pessoas. E me veio a memória agora. Já faz um tempo, por conta da pandemia, que nós não conseguimos ir mais. Mas nós temos um amigo que ele é missionário, e ele tem um trabalho com missões urbanas. E nós começamos um trabalho indo na Cracolândia para entregar alimento. Era isso. Nós tínhamos a primeira vez, se eu não me engano, 60 pães e um recipiente com chocolate quente. Era um dia muito frio. E nós fomos. Nós não sabíamos como ia ser. Eu estava com violão e eu nem sei tocar violão direito. Eu e a Lana para fazer o louvor. Esse amigo com a esposa no carro e mais um amigo que tocava percussão. E nós fomos para a Cracolândia. Vamos, nós entendemos que Deus, então vamos. E a gente chegou lá, a gente não sabia o que fazer. A gente parou o carro, na hora que abriu a porta do carro e colocamos os pães para fora. Eles mesmos já organizaram uma fila e já chegaram: pastor, onde é que a gente fica aqui? É para fazer uma fila. E aí eles mesmos já se organizaram: é para fazer uma fila aqui, todo mundo, quem quiser. E a gente levou 60 pães e em 5 minutos tinha acabado 60 pães, é lógico. E o leite com o chocolate que a gente tinha levado. E uma coisa que nós continuamos a fazer ali foi ministrar o louvor. Eu e a Lana, na Cracolândia, com violãozinho e fazendo louvor, era tudo que a gente tinha. E um dia muito frio. E a gente ministrou aquele louvor com eles e foi incrível. E é incrível como eles querem, eles sabem todas as músicas do louvor. E a gente começa a cantar, eles cantam junto, aí começa a pedir música, e vira o karaokê da Cracolândia, e todo mundo pedindo música. Mas uma coisa que tocou muito o meu coração, falando sobre nós respondermos aos problemas sociais, é que nós achávamos que nós precisávamos levar o pão e que nós precisávamos levar o leite. E eu não estou dizendo para você que isso não é uma necessidade lá, é uma necessidade sim. É uma necessidade sim. Mas uma coisa que foi mexendo com o nosso coração foi perceber que não tinha mais pão, não tinha mais leite. E eles continuavam ali. Porque nós começamos a ouvi-los. E nós começamos a conversar com eles. E a gente começou a perguntar sobre a história. Como é que você veio parar aqui? O que eu posso fazer por você agora? A gente pode orar por você? Pode. E a gente começava a orar por eles. A Alana foi levada bem para o miolo para orar para uma mulher que estava grávida. Bem para o miolo onde ficavam as barracas. Ela foi levada lá para dentro para orar. E eu falei: Senhor, leva, mas traz de volta. Cuida dela lá. E ela foi orar para uma mulher grávida na Cracolândia. Em outras experiências que eu já tive a oportunidade nesses trabalhos de uma vez sentar, fui levar sopa para uma senhora. E eu sentei: senhora, uma sopa para você. E aí uma senhora bem de idade, em situação de rua, não era na Cracolândia. E ela começou ai, meu filho, muito obrigado pela sopa. Eu vou deixar essa sopa guardada aqui hoje, porque hoje eu já comi. Mas eu não sei se eu tenho para amanhã. Então eu vou guardar essa sopa, porque daí amanhã eu como essa sopa. E aí ela começou a contar a história dela, de como ela vendia papelão. De quanto, mas eu não vendo aqui. Eu vendo lá, é mais longe, mas lá ele paga 8 centavos o quilo. Aqui ele paga só 7.
Então eu ando até lá para poder vender o papelão. E aí eu falei, eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Ela, pode, senta aqui. E eu sentei na caminha dela, debaixo do minhocão, nesse dia. E eu acho que eu passei uns 35 minutos conversando com ela. E entendendo a história dela. E tentando resolver o que dava para resolver ali na hora. Muitas vezes nós passamos por essas pessoas. Eu estou trazendo uma questão extrema. Mas muitas vezes nós passamos por essas pessoas e nós agimos com indiferença. E indiferença não tem nada a ver com empatia. Nós passamos no farol e nós fechamos o vidro. E eu não estou falando para você que você tem que ser negligente. Ou irresponsável. Mas eu também tive a experiência de ir no centro uma vez, abaixar o vidro. O cara falar, cara, você não precisa nem me dar nada. Você não precisa nem me responder. Só o fato de você ter abaixado o vidro para me ouvir, me fez sentir gente. E eu realmente não tinha o que dar para ele. E eu abaixei o vidro para falar, cara, infelizmente hoje eu não tenho. Me desculpa. Mas ter empatia vai fazer nós olharmos para as pessoas de uma maneira completamente diferente. E se nós pudermos agir como resposta a esses problemas sociais. Talvez você está pensando agora em inúmeras possibilidades. Talvez você não pode, ou você não sei o que passa na sua cabeça agora. Mas talvez não seja uma pessoa na situação de rua, ou talvez não seja uma pessoa na Cracolândia. Mas talvez tenha alguma pessoa que você conhece. E que precisa de uma resposta prática. Não é só sobre nós fazermos uma oração. É muitas vezes sobre nós colocarmos a mão no bolso. Talvez, ou colocar a mão no nosso guarda-roupa. E fazermos algo pelas pessoas. Porque temos empatia, conseguimos olhar a vida pela perspectiva dela. E entender a necessidade dela. E eu falei para vocês que nós seríamos rápidos. E a terceira coisa que nós podemos entender a respeito dessa empatia é que ela nos conduz ao sacrifício. 2 Coríntios 9:8 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 João 3, versículo 16 ao versículo 18 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. A continuação é fantástica. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando nós temos essa empatia e nós conseguimos enxergar a vida pelo olhar da outra pessoa, nós trazemos uma resposta a essas pessoas, às necessidades sociais dessa pessoa. Mas isso também nos conduz ao sacrifício pela outra pessoa. Nós temos vivido tempos onde cada dia que passa nós nos tornamos mais egoístas. E nós pensamos mais nas nossas necessidades. Eu não estou falando para você que você não deve pensar nas suas necessidades. Você deve pensar na sua necessidade. Mas se nós estamos caminhando na tentativa de parecer com Jesus, e nós olhamos para Jesus, e vemos que Jesus, olhando para a gente, conhecendo quem a gente realmente é, conhecendo o mais profundo do nosso coração, se compadeceu, teve empatia por nós. Empatia e compaixão ao ponto de se sacrificar por nós. Será que nós não devemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos?
cada um sabe em que esfera isso toca você. Talvez isso leve você de volta às respostas sociais. Talvez isso leve você para um outro lugar. Talvez isso leve você para o entendimento de perdão sobre alguém que um dia feriu você e que você está chateado, está magoado com isso. Mas porque agora você tem empatia, você talvez consiga enxergar ao lado daquela pessoa de uma outra forma. E aí então você abre o seu coração para se sacrificar de alguma forma por aquela pessoa. A grande questão nisso tudo é que caminhar para sermos semelhantes com Jesus, ao mesmo tempo que nós podemos olhar para um futuro escatológico de glória, de bênção, de vitória sobre a morte, nós precisamos entender que o caminho para ser semelhante a Jesus nos conduzirá também ao sacrifício por outras pessoas, por pessoas que até eu e você muitas vezes não julgamos merecedoras desse sacrifício, mas que não tem a ver sobre o merecimento das pessoas, tem a ver sobre a nossa posição de parecermos cada vez mais com Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Eu não estou aqui nesse momento como... Eu gostaria, na verdade, de estar aqui numa outra posição. Mas eu entendo que o Senhor está nos confrontando nessa noite. Para que nós possamos, em primeiro lugar, enxergar a maneira positiva como a empatia de Jesus afetou a nossa vida. Eu e você era para estarmos destinados à morte. Mas Ele, porque nos amou e teve compaixão de nós, se sacrificou por nós. E nos deu acesso de novo a um relacionamento com Deus. Você já parou para pensar nisso? Só você conhece a sua história. Só você sabe de onde o Senhor tirou você. Só você sabe. E mesmo assim, mesmo conhecendo mais profundo do seu coração, Ele amou você. Ele entendeu você. Ele não excluiu você. Ele trouxe você para perto. Mesmo conhecendo mais profundo do seu coração. E nos salvou. E agora é como se o Senhor olhasse para nós e falasse assim: meu filho, eu agora estou passando o bastão para você. Vai chegar um momento onde nós vamos nos encontrar novamente. Mas eu agora deixo você aí na terra, para que você haja com as pessoas como eu agi. Agora chegou a sua hora. E eu queria que você aí no seu lugar, com os olhos fechados, começasse a orar ao Senhor. Falar: Espírito Santo de Deus, trabalha no meu coração e revela para mim aquilo que eu não estou tendo condição talvez de enxergar hoje, Pai. Se você talvez já está caminhando em direção a ter essa empatia como a de Jesus, que você ore falando: Espírito Santo, obrigado por ter me conduzido até aqui, mas eu sei que ainda existe um caminho, continua me conduzindo até lá. Agora, se você nessa noite também está olhando e falando: meu Deus, como eu estou distante de ser semelhante a você nesse ponto, peça para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar no seu coração agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nessa noite. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha, Pai, trabalhe no nosso coração e nos ajude nessa caminhada de tentar ser mais parecido com o Senhor. Nós somos falhos, ó Pai, e isso não é novidade para o Senhor sabe. Mas o Senhor nos chama para perto, independente de sermos falhos. E nós queremos, Senhor, caminhar nessa direção de ser mais parecido com o Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos dá oportunidades, ó Pai, de nós exercitarmos a empatia, Senhor. Nos dá, ó Pai, oportunidade, ó Pai, de ser mais parecidos com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos, ó Pai, mais viver a mesma vida, ó Pai. Nós não queremos isso, ó Pai. E eu estou falando aqui, ó Pai, eu em primeiro lugar, ó Pai, a começar em mim, ó Pai.
Eu não quero mais viver a mesma vida, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, que Ele trabalhe no nosso coração, trabalhe nas nossas emoções, trabalhe na nossa mente, para que nós possamos desejar e caminhar em direção a ser mais parecido com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E eu queria convidar você que nunca entregou a sua vida para Jesus, que talvez nunca entregou a sua vida para Jesus, exatamente porque você se sente culpado por entregar a sua vida, reconhecendo quem você é. Mas eu quero dizer para você que a empatia de Jesus abre um caminho para você entender o amor dele por você. Independente da sua história, Ele não coloca você para longe, Ele deseja você mais perto. Ele deseja você mais perto. Ele deseja você mais perto. E se você nesta noite entendeu isso, e você deseja entregar a sua vida para Jesus, e você está aqui conosco, eu queria que você erguesse a sua mão aqui. Você que nunca entregou a vida para Jesus, mas entendeu isso hoje, e deseja entregar a sua vida para Jesus, e está aqui no auditório agora, está na nave da igreja, deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão só para a gente identificar você. Se alguém estiver enxergando ou não estiver enxergando, me avisa. E eu quero falar também com você que está acompanhando online esse culto. Talvez Deus tenha falado com você aí na sua casa. E se você fez essa decisão, eu quero entregar a minha vida para Jesus, você não pode, a maneira de você levantar a sua mão para a gente conhecer você, é você posicionar o seu celular para esse QR Code que está aqui. E alguém da igreja vai entrar em contato com você. E eu quero fazer um segundo apelo aqui. Para você que é crente, para você que é cristão e já caminha com Jesus há um certo tempo, mas que entendeu que Deus está te chamando para esticar um pouquinho mais hoje. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Você que entendeu que, Senhor, eu tenho falhado nessa área, mas eu quero caminhar em direção a ser mais parecido com você nessa área também, Senhor. Amém. Tenha coragem. Eu posso não conseguir me levantar, mas eu ergo a minha mão, porque eu também sou essa pessoa. Eu queria que enquanto o louvor vai estar ministrando uma canção, que você abrisse seu coração ao Senhor, e que você fosse o mais sincero possível, e que você pedisse para que o Espírito Santo de Deus fizesse no teu coração aquilo que palavra humana nenhuma pode fazer. Eu posso ter gastado 40 minutos, 45 minutos quase aqui já hoje com vocês, mas existe algo que só o Espírito Santo pode fazer, que é penetrar o teu coração e a tua mente, se você permitir. Senhor, nós abrimos o nosso coração nesta noite, ó Pai, para que o Senhor venha e faça a transformação que o Senhor deseja fazer no nosso coração. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor, ó Pai. Nós queremos impactar o nosso mundo, a nossa sociedade, ó Pai, assim como o Senhor impactou, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor está nos chamando para isso, e pedimos, ó Pai, para que o Senhor continue se revelando a nós, e nos fazendo entender, ó Pai, quais são os caminhos, quais são os passos que nós temos que dar, para ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. E se você pode, aplauda o Senhor mais uma vez.